Confira agora mais um bate-papo emocionante do Fala Vencedor Podcast. Conversas que inspiram. Um oferecimento especial de Lucasas Materiais de Construção, Café Santa Cecília, Mercado Pais e Filhos, Churros Tia Nicinha, Carioca Lanches e Pátio da Fábrica Shopping. Fala Vencedor, estamos começando o 44º episódio do Fala Vencedor Podcast, instalado aqui no Pátio da Fábrica Shopping, que tem um oferecimento especial da Lucasas Materiais de Construção, do Mercado Pais e Filhos, do Café Santa Cecília, que a gente já está servindo aqui para o nosso convidado, também do Churros Tia Nicinha, o melhor churros do Brasil, do Carioca Lanches e Aprenda Viola do Zero, com Hernani Melo de São Paulo. E o nosso convidado de hoje, como sempre, é muito especial, é com imensa satisfação, com imenso prazer que eu recebo aqui para o 44º episódio do Fala Vencedor Podcast, Roberto Tomás, advogado, empresário e ex-candidato a prefeito de São João Nepomuceno, Beto Marreco, popularmente conhecido como Beto Marreco. Roberto Tomás, seja bem-vindo, obrigado por comparecer aqui a essa bancada, eu costumo dizer a bancada mais democrática de toda a região. Oi, Léo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, está sendo um prazer muito grande estar aqui com você. Eu via o seu programa de longe e tinha curiosidade de conhecer aqui seu estúdio está muito bem montado. Opa, obrigado. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer muito grande sempre estar aqui falando para os meus conterrâneos, né? A sua audiência cada vez maior, né? E dar um abraço a você aí de casa que está me assistindo o Léo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ô Beto, posso te chamar de Beto? Claro, deve, sempre me chamou. Aliás, a gente já bateu um papo lá na Rádio Garbosa, né? Isso. Ô Beto, primeiramente, parabéns pelos 4.651 votos que você obteve. Obrigado. Tá, nas últimas eleições municipais de São João Nepomuceno. E é claro que a gente não vai fugir, não pode fugir desse tema, né? Eu quero te perguntar primeiramente, como foi para você, como foi ficar em segundo lugar com essa votação expressiva nas eleições municipais, nas últimas eleições municipais de 2024 aqui em São João Nepomuceno? Então, Léo, eu fico extremamente honrado com a votação que eu recebi. Participar da campanha, estar aqui em São João, para mim é uma honra muito grande. Eu adoro São João Nepomuceno. Quem me conhece a fundo sabe, meu umbigo está enterrado aqui e eu, quando partir, os meus restos ficarão aqui. Adoro São João Nepomuceno. Participar da campanha, para mim, foi prazerosa e eu acho que esse mérito dessa votação toda não se restringe à minha atuação, não. Ela tem que ser compartilhada com a Renata Badaró, que foi uma companheira fantástica. E também a sensibilidade de parte do público do eleitorado de São João Nepomuceno que queria uma mudança qualitativa e não uma mera alteração de rumo, né? Buscou-se esses 4.000 e tantos, quase 5.000 votos. Foi uma busca por uma administração com rumo, com norte e sem nenhum tipo de amarra a compromissos eleitorais. Seria uma administração extremamente técnica. E uma parte considerável do público entendeu isso. A pena é que, embora o candidato vencedor não tenha conseguido a maioria, ele teve só 43% dos votos, eu tive 31% dos votos, a cidade falou que não queria a continuidade, essa continuidade. E dentre as propostas de oposição, a gente conseguiu sensibilizar o maior número de conterrâneos e de uma forma bastante republicana, sabe, Léo? Sem violentar os nossos valores, sem que nenhum desses 4.000 e tantos votos se arrependa de ter dado, porque a gente não usou métricas de compra de voto, troca de favor, promessa de cargo em troca de apoio. Então foi uma coisa bacana que a gente se orgulha muito, né? Você falou uma coisa aí bastante interessante. Ficou claro nesse jogo político democrático que a população não queria a continuação do atual grupo. Sim. Eu vou até um pouco além, sabe? Eu gostaria de fazer uma distinção aqui entre a visão minha das pessoas que lá estão com os políticos que lá estão. Eu acho que esse grupo faz muito mal para São João, sabe? É um grupo que faz muito mal para a cidade. Por vaidade, colocaram no poder uma pessoa
sem rumo, sem norte, sem qualificação para representar uma cidade tão grande quanto São João. Grande em termos de expectativas, de necessidades, etc. e tal, né? A maioria da população não queria, 57% queria a troca de rumo, mas talvez por falta de habilidade política minha e dos meus adversários, não houve condição para uma reunião e para nós formarmos um grupo mais coeso, né? Ficamos separados. Eu tenho até a visão de que parte dessa oposição ela mais se alinhava ao governo atual do que propriamente... Mais ajudou Mais ajudou, com certeza. Ao grupo continuar no poder do Sim. que fez uma oposição de fato, né? Dividir para conquistar, né? Se você quer conquistar, embora você não tenha força bélica para conquistar um povo, se você divide esse povo, você tem mais facilidade de conquistá-lo, né? E no cenário político, eu acho que esse foi um dos instrumentos. Haviam candidatos que não tinham a mínima viabilidade política, eles foram insuflados, estimulados, né? E eu fico muito feliz, porque a nossa campanha foi a campanha dos Tostão contra o Milhão, né? Nós praticamente tínhamos atuação em redes sociais, corpo a corpo, e na busca do voto consciente. Isso ficou muito claro. Nós lutamos contra 400 contratados e mais, tudo vezes 4, né? 70 candidatos a vereador contra os 20 nossos. Nós lutamos contra uma boataria sobre a minha condição de elegibilidade, né? Teve até, inclusive, outros candidatos que falaram que eu não seria candidato, que eu não assumiria. E cadê essa turma toda sustentando essas coisas? Então, foi uma campanha muito difamatória, de boato, etc e tal. Além de ser uma campanha permeada pela covardia. Não houve aquela disputa republicana dos candidatos sentarem para debater ideias, né? Houve uma fuga do debate, a discussão, para que as pessoas pudessem observar efetivamente a qualidade de cada um, né? Você citou duas situações aí que a gente não pode deixar passar despercebido. A primeira desse jogo, desse disse-me-disse, né, durante a pré-campanha e durante a campanha, sobre a sua condição de candidato ou não. Como que surgiu isso e como que você viu isso? Como eu disse na campanha, Léo... Que observação que você faz disso? Teve um processo duro, sabe? Que a gente está combatendo já, oriundo de uma contratação do meu escritório por inexigibilidade, que eu sustento isso, porque eu não participo de negociata de licitação para que eu saia vitorioso. Se o prefeito quer me contratar, ele que assuma a contratação direta dentro dos pressupostos que a lei permite. Mas não foi o que o juiz de uma comarca do interior entendeu. Isso foi para o tribunal e, para minha surpresa, lá no tribunal ele estava parado até chegar o período que se avizinhava as eleições. De repente o processo começou a andar a jato. E para você ver como é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é politizado, nas eleições ele tinha andamentos diuturnos. Toda semana um andamento novo, toda semana um andamento novo para que se abreviasse aquele julgamento para me trazer algum prejuízo. Quando nós entramos em campo com as nossas, vamos dizer assim, com as nossas representações processuais, com gente de alto gabarito, né? Além da expertise que a gente tem no tribunal. E para você ver o que se mexeu durante as eleições para dar munição para parte dos meus adversários questionarem a minha elegibilidade, hoje o processo voltou a ficar parado. Por quê? Por que ele andou tão rápido? O desembargador relator, que fez um voto duro e sofrível sobre o aspecto técnico, isso eu já falei pessoalmente com ele, que eu fiz questão de ir na solenidade de aposentadoria e bater palma. Ele aposentou? Aposentou, para quando foi falado que ele estava aposentado. Foram só as minhas palmas lá. E falei, graças a Deus, e saí do tribunal. Mas ele é um desserviço para a sociedade. Esse cidadão, esse relator, não tem cabimento. Ele me considerou inadequado ao ponto de querer tirar meus direitos políticos e deu uma liminar me permitindo ser candidato. Para entender um cidadão desse. E durante a campanha ficou aquele jogo de informação ou de desinformação, né? Sim. O Roberto Tomás está inelegível. Aí, daí 2 dias, as coisas mudavam de figura. Foi assim mesmo ou era pura especulação? Não, a gente percebia um estratagema de alguns adversários jogar essas informações, porque tinham pessoas muito assim, sem profundidade técnica para abordar um tema tão árido, tão técnico como esse. E aí você viam pessoas vinculadas a determinadas campanhas julgando nas redes sociais, julgando nos grupos de WhatsApp, informações de que eu não seria, etc e tal.
quando a gente percebia claramente que isso era um fomento. Então eu costumo dizer que eu lutei contra 4. Contra a administração, apoiada pelos cargos comissionados, contratados, e pelo Hospital São João. Parte do Hospital São João fez uma campanha brilhante para a continuidade da atual administração. Prova disso, inclusive, que o filho do provedor, ou provedor, agora é secretário de saúde, né? Isso fica muito claro para mim. E os meus adversários, porque as pesquisas mostravam que quem tinha condição de efetivamente derrubar o grupo que estava aí era a nossa candidatura. Os meus adversários que ficaram atrás, como eles precisavam da minha retirada de cenário para que eles pudessem crescer, eu fui bombardeado pelos 4 opositores. Era não só o grupo da situação, como os grupos de oposição batendo para que eles pudessem crescer na expectativa de eu sair do caminho e que eles tivessem chance, embora as pesquisas mostrassem que no mano a mano eles não conseguiriam vencer o atual governo. E eu ouso dizer até o seguinte, que se fosse uma eleição mano a mano, a gente contra eles, a gente levava, com certeza. Uma outra situação que a gente observou nas últimas eleições municipais aqui em São João foi exatamente não sei se uma estratégia de alguns adversários, de que o Roberto Tomás, o Beto Marreco, não é de São João. Né? Isso também você Léo, sentiu isso na pele, né? Eu vivo pro meu trabalho, né? E eu costumo falar o seguinte, contra fato não tem argumento. Tá gravado na minha certidão de nascimento, né? Eu tenho aqui alguns antepassados famosos, que é a dona Judite Mendonça, que dava nome de um grupo, inclusive, foi tirado o nome dela de um grupo aqui municipal de São João Nepomuceno. Péricles de Mendonça foi meu bisavô, doutor Írio, dona Lígia, Coronel Zé Dutra era meu tataravô. Esse pseudônimo que você carrega, esse apelido de Beto Marreco, por conta dos patinhos ali perto do Matuto, todo mundo vai lá. Né? Então, agora, eu vivo do meu trabalho, né? Eu, por exemplo, acabadas as eleições, no dia seguinte eu fiz questão de estar lá no Bar Central, né? Falei assim, olha, tranquilo, isso faz parte da vida, ganhar e vencer faz parte da vida. Falei assim, eu tentei lidar com isso com a maior naturalidade possível. Agora, enfrentar esse tipo de desinformação, falar que eu não sou daqui, que eu não frequento aqui, que eu não tô aqui. Que você é de fora. Que eu sou de fora é negar o óbvio, né? Agora, e o pior é o seguinte, tem um segmento da população que acredita nesse tipo de boato, né? Ah, não, ele não fica aqui, não é aqui. Gente, eu às vezes, é o que eu costumo dizer, às vezes eu ia num bairro, mas, Roberto, você não fica aqui, você não vem aqui no bairro. Eu falei assim, deixa eu te perguntar, quais dos meus aniversários que vêm aqui no bairro? Realmente eles não vêm aqui não. Falei assim, por quê? Eles não têm negócios aqui, às vezes não tem uma família aqui. Eu fico muito aqui, vou muito aqui no São José, lá no Largo da Matriz, eu moro aqui no centro, né? Viajo com frequência, trabalho, tenho 3 residências, eu tenho uma residência aqui em São João, uma residência em Juiz de Fora e outra em São Paulo, por conta do meu trabalho. Eu vivo circulando, eu não parei de fazer isso, né? E fazer campanha com isso também é muito difícil, sabe, Léo? Então, assim, às vezes eu vou num lugar e as pessoas me perguntam, poxa, mas você não vem aqui, por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu sou candidato e eu preciso me expor para que você talvez me conheça, converse comigo. Mas por que você não faz isso sempre? Porque aqui não faz parte da minha rotina, tá sempre aqui. Eu venho aqui, venho. Por exemplo, adoro comer um pastel lá no Guarani, adoro. No antigo Juarez da Matriz, adoro frequentar ali. Tem vários pontos que eu frequento em São João, né? E você viveu a sua infância, a sua adolescência em São João, né? Sim. E como a maioria dos jovens, boa parte da maioria dos jovens, chega a determinado momento, você acaba indo para uma cidade maior buscar novos caminhos, novos horizontes, né? A minha especialidade, eu sempre trabalhei muito com órgãos públicos, sabe, Léo? E eu fatalmente eu tenho que rodar nas prefeituras, e ainda mais agora nas novas frentes de projeto. A gente está apresentando projetos para órgãos públicos, projetos interessantes sobre o aspecto ambiental, etc e tal. Então eu não rodo só a Zona da Mata, não. Eu rodo Minas Gerais inteiro. Semana passada eu estive no Triângulo Mineiro. Eu vou frequentando, eu vou abrindo frentes, eu vou estando com as pessoas. Eu acho que isso é bacana, né? E às vezes a gente não está só aqui. Por exemplo, o bacana tem o mercado dele, o mercado ideal, né?
Está sempre lá sendo visto. Eu sou advogado, eu trabalho com pessoas, com venda de produtos, etc. Tal. Então, às vezes, eu não estou no centro de São João. Eu vou estar em Uberlândia, eu vou estar em Juiz de Fora, eu vou estar em Belo Horizonte, eu vou estar no Rio de Janeiro, eu vou estar em São Paulo, porque é a natureza das atividades que eu presto, entendeu? E o interessante é que eu liguei pro Beto na semana passada, né? E coincidentemente, eu já queria te trazer aqui no podcast. E muitas pessoas me pararam, né? Nas ruas, na cidade pequena, a gente encontra com as pessoas, e algumas pessoas me mandaram mensagem também, poxa, leva o Beto Marreco aí. Eu falei, não, ele já tá aqui, né? Obrigado, fico E eu liguei pro Beto, e coincidentemente o Beto, Léo, eu tô chegando em São João semana passada. Foi. E você falou, depois eu tô saindo na segunda e vou voltar na quarta, quinta-feira, exatamente hoje que a gente tá gravando esse podcast. Não é? E, ô Beto, e o que você me diz dos seus adversários? Olha, assim, nas últimas eleições. Eu costumo ver o ponto positivo de todo mundo, sabe, Léo? E a gente, nas eleições, é um processo de sedução, onde você tenta enaltecer suas qualidades, talvez não deixar claros os seus defeitos, e alguns avançam só falando dos defeitos dos outros, né? Eu acho que no processo político, você tem que fazer o que a gente chama de silogismo, é a lógica andando. Eu vou chegar, enfrentar você de frente. Ô, Léo, você é candidato, eu sou candidato também. O que nos traz aqui? Melhorar São João. O que você tem a propor para São João? Tem isso. Mas isso que você está fazendo não é factível. O que você está propondo não é factível. Como é que você quer implementar isso? Eu acho que isso faz parte do processo político. O que eu acho que não faz parte do processo político são questões pessoais. E parte dos meus adversários não soube fazer essa distinção. Eu sonhava com um debate entre os meus adversários e até propus, pode ser os 4 contra mim, não tem problema não. A Rádio Garbosa propôs fazer esse debate. Sim. E que a gente percebeu né, que um só ia se o outro fosse. E a verdade é o seguinte, a maioria estava com medo de debater com o Roberto Tomás. Na realidade, eu acho... poxa vida, é porque ele se expressa muito bem. Obrigado. Tá, bacana, mas acho que não é só o se expressar bem. É a bagagem, é o conteúdo, é a competência. Sim. Porque se você não adianta você se expressar, somente se expressar bem... Se você não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Eu teria muita dificuldade de debater com um cara que eu admiro muito. Ele tem uma maneira simples de falar, mas ele tem um conteúdo fantástico. O ex-prefeito descoberto, Marcão. Ele é simplesão, caipirão, gosta de fumar um cigarrinho de palha, não sei se ele ainda está fumando, tirar um leitinho da vaca, mas ele tem bagagem, ele tem conteúdo e às vezes ele se expressa do jeito mais simples, mais popular. Mais com conteúdo. Mais com conteúdo. Né? Bacana. E em relação ao debate, ele não aconteceu por quê? A estratégia do grupo que estava no poder e que conseguiu a vitória era esconder os defeitos que são muito evidentes do candidato deles. Ele não sabia se expressar, como de fato ainda não sabe, né? Não sabe se expressar, não sabe fazer a construção de um raciocínio lógico, não tem conteúdo. E a gente via muitos memes às vezes. Eu não estimulo isso não, mas eu até ri de alguns, né? Parece que... Ajuda aí, cara. Quer dizer, assim... seria interessante, e por isso que eu falo, para ser prefeito de São João, não basta só querer, tem que reunir bagagem e, sobretudo, tem que ter coragem. E isso são predicados que, visivelmente, ele não tinha, como de fato não tem, né? De enfrentar uma mesa, um discurso racional, lógico, coerente, maduro, e expor, eventualmente, o que ele pretende para São João. São João voltou a dar um cheque em branco para o grupo que está aí, né? Por quê? O que ele pensa? Não sabe. Como foi também as eleições passadas do ex-prefeito Hernandes. O que você pensa, Hernandes? Não sabe. O que eles expressam para a população são montagens. Montagens numa equipe de estúdio, com corte. Você vê que assim, não há um raciocínio lógico, são vários cortes. Não tem não tem uma sequência lógica, né? Então, o São João deu um cheque em branco para... Por quê? Eles não participaram desse debate, eles não participaram eles só iam em lugares que eles tinham talvez domínio do estúdio, né? Se recusaram aí nos outros canais, nos podcasts mais independentes, como tinha. Fernando Mota chamou todos eles, o Paulo Azevedo chamou todos eles, eu acho que o Cadu chegou a chamar também. E não foram. Não foram.
porque ali não tinha como dominar o circuito de perguntas, né? O Marcelo, eu vejo com muito bons olhos a postura dele, que ele bate, assopra, ele tenta pegar a gente no contrapé, né? Eu acho que lá na Rádio Garbosa, ele foi, e só que era aquela dificuldade, porque o Marcelo sempre foi muito firme na postura. Eu né? acho muito importante o nosso podcast, o Fala Vencedor Podcast, os outros, né, as emissoras de rádio, os veículos de imprensa, todos os veículos de imprensa, o próprio Fernando Mota, com o pé na jaca dele, o Paulo Azevedo. É concorrente? Não, acho muito bacana, isso é válido, isso é importante para a população. Sim. E eu acho que o candidato, o político, o gestor, ele não pode se furtar de comparecer quando chamado, né, Beto? Porque acho que os veículos de comunicação formam a voz do povo, as vozes da população, né? Sim. Aí é o que eu falo, falta coragem, sabe? Falta coragem de enfrentar. Por isso que assim, eu sempre falo pro Marco, por mais que ele tenha dificuldade às vezes de falar em algumas coisas, ele enfrenta. E, por exemplo, eu respeitaria mais o atual prefeito se ele tivesse vencido as suas dificuldades, porque seria ridículo qualquer um candidato ou pré-candidato na época tentar constrangê-lo em função da dificuldade de se expressar, mas sim de perguntar pela dificuldade talvez de conteúdo sobre propostas. Não tem sentido ninguém corrigir se ele fala certo ou se fala errado, não, do jeito dele. Você fala do conteúdo, o conteúdo. Falou, olha, como é que você vai resolver o problema da educação? Como é que você vai resolver o problema do desemprego em São João do Nepomuceno? Desenvolvimento da cidade, harmonia, meio ambiente, o que você tem para a cidade? Né? Agora tem um fato durante as eleições, durante o processo eleitoral, um fato acho que todo cidadão, né, você como candidato, os outros candidatos, e o cidadão também percebeu isso. São João virou um verdadeiro canteiro de obras, né? Maquiagem. Acabou, né? Maquiagem. Todas as denúncias, todas as questões que nós levantamos no período pré-eleitoral, inclusive no período eleitoral, perdão, elas confirmaram. O staff, o secretariado, só não foi confirmado mesmo secretariado porque alguns secretários foram eleitos vereadores. Percebe? Então, o mesmo grupo que estava lá, a mesma mediocridade administrativa que a gente observava na administração do ex-prefeito que saiu, a gente está observando no prefeito que entrou, né? Não vai, continuou o pão com pão sem recheio, é a mesma turma. Então ali, assim, existe uma panela, um grupinho que quer se agarrar da forma como for, ainda que seja um grupo ruim para São João do Nepomuceno, no meu modo de pensar. Eu, como cidadão de São João, eu acho que o grupo que está aí, que continua na administração, faz mal para a nossa cidade. É só você olhar para o passado. Como é que estava São João na primeira administração em 2016 e como é que está hoje? Né? O que São João cresceu? Né? Nós perdemos bancos aqui em São João do Nepomuceno. Fez um supermercado, beleza. Qual foi o preparo que deu para os mercados menores de São João do Nepomuceno? Estudou-se, cogitou-se o impacto que com a rede de supermercado como Bahamas geraria nos pequenos comerciantes? Como é que foi a interlocução com esse grupo? O que o comércio local foi preparado para isso, né? Inegável, a gente tem que trabalhar sempre desenvolvendo a cidade, mas a gente tem que tomar cuidado com o pequeno, que são os grandes empregadores da cidade, percebe? Da gestão que se encerrou em 31 de dezembro do Hernandes, certo. De 0 a 10, que nota você daria? Eu dou um 4. 4? Um 4. E você acha que ele pecou em tudo. Em tudo, né? Em tudo, assim, a nossa educação é um caos. A nossa saúde está desmantelada. O servidor público efetivo está desestimulado. Ele não quer esse grupo. Por quê? Quem faz concurso e vai ficar lá para as próximas gerações não gosta do estilo de administrar. É um estilo distante, sabe? Eu que sou técnico, eu vejo assim, os erros técnicos que essa administração cometeu são coisas muito primárias e grosseiras, sabe? Então, assim, eu volto a dizer, eu falo aqui não é como ex-candidato, não. Eu falo como cidadão. Eu não gosto desse grupo como... Não quer dizer que tenham pessoas ruins lá. Vamos fazer um divisor de águas, tá, Léo? Eu acho que esse grupo faz mal administrando o município. Mas são pessoas, por exemplo, passando aqui para vir para o estúdio, encontrei com o André Manso.
um excelente DJ de São João Nepomuceno, adoro as músicas dele, mas como secretário de administração, me desculpe, eu não aplaudo tanto quanto eu aplaudo quando eu ouço as músicas dele, percebe? E por aí vai. É um staff já acomodado, não tem novidade, não tem gás, e internamente existe um conflito muito grande, sabe? Entre os efetivos e os cargos comissionados, não existe liga, sabe? Enfim. Existem alguns problemas pontuais, né? Antigamente falava-se muito que o Célio tinha uma administração muito fechada, não é que ele era aquele cara fechado, que a própria Edmeia também era fechada, enfim. Aquelas máximas. Sim. É mesmo? Ela é tão... Fechado, eu digo assim, a prefeitura. Tá. E, na verdade, o que se observou, e acho que todo mundo observou isso, que hoje você vai na prefeitura, você quase naquele do vidro para cá, né? Você não tem mais acesso àquela... Pois é. Né? Eu não tive em janeiro na prefeitura ainda. Minha esposa, no final do ano, submeteu uma pequena cirurgia, eu tive que dar muito suporte para ela, então eu fiquei meio sumido no final de ano, né? Mas assim, tinha uma porta de vidro lá que as pessoas simples reclamavam, que não tinham acesso ao prefeito. Não tem mais. Aqui, na época da Edmeia, do próprio Célio, você tinha acesso lá. Direto. Por mais que eu te atender ou não, mas você subia lá. Não existe mais aquele acesso, né? Sim. Eu acho que o prefeito tem que ter contato com as pessoas, sabe, Léo? Não é causar indisciplina. Pode ser que num dia a pessoa chegue lá. Eu acho que tem que ter agendamento, tem que ter ordem. Sim, não é, por exemplo... porque eu cheguei lá agora que o prefeito tem que me atender. Mas ele tem que ter uma agenda, uma pauta para atender as pessoas. Isso faz parte da organização. Tem gente que até confunde nisso. Eu vou chegar lá, ele vai ter que me atender agora. Não é assim que funciona. Né? Tem que ter ordem, né? Tem que ter ordem. Agora, daí é você colocar porta de vidro, secretária 1, secretária 2, e quando você entra, tá todo o secretariado ou várias pessoas... Porque às vezes a pessoa vai expor para o prefeito uma situação de desassistência, de falta de condição digna de vida. E se você coloca todo o secretariado em volta ou pessoas estranhas... É desumano, né? É ruim, a pessoa fica constrangida de expor as agruras pelas quais ela passa diante de pessoas estranhas, né? Se teve a dignidade de pedir o voto para ser eleito prefeito, por que não a dignidade de receber humanamente essa pessoa num momento de dificuldade, né? Outro ponto que a gente sempre comenta aqui, quando a gente fala de São João, de política, coisa e tal, é a questão da realização das festas aqui. Qual a sua opinião em relação a isso? Naquele local que é um transtorno muito grande para o trânsito, algumas pessoas já sugeriram aqui nessa bancada, inclusive, de fechar de vez aquela Avenida Tancredo Neves, que é o principal gargalo da cidade, e fazer ali mão contra mão. Isso é um conflito meu, pessoal, porque eu sou festeiro, eu adoro carnaval, adoro festa, etc e tal. Só que a gente enquanto gestor, você não pode deixar aflorar só as suas vontades pessoais, né? E você tem que escutar as pessoas envolvidas. Existe aqui no lado do Center Modas, aqui da fábrica, um ponto bacana que não traz tanto estrangulamento para o trânsito. Na própria rodoviária, na parte de dentro... Onde a Edmeia fazia. Onde ela fazia o carnaval, também. Então você tem pontos que causam menos transtorno à população, menos desassossego, sabe? Você pode compartilhar, talvez, eventos. Não precisa ser só num lugar. Você pode fazer na Praça do Coronel, você pode fazer na parte de dentro da rodoviária ali, não no embarque dos ônibus, né? Perdão, no desembarque dos ônibus, mas na parte de embarque. Você pode fazer aqui na avenida. E, inclusive, democratizar, talvez, o fluxo de pessoas, para fomentar, talvez, o comércio aqui no Center Modas, no pátio da fábrica, onde a gente está aqui agora. Quer dizer, democratizar mais isso daí, né? Eu não sou contra eventos. Eu acho que assim, um evento movimenta a cidade. Agora, se os comerciantes, as pessoas e a população estão sempre ficando incomodadas, você tem que dar ouvido a essas pessoas e talvez propor algo que seja intermediário, que não penalize só um determinado grupo ou, enfim, a cidade da forma como está sendo penalizada. Eu acredito que o carnaval, o desfile das escolas de samba, eu acredito que não atrapalhe tanto, porque é só uma vez por ano. Carnaval, né? Pronta, né? Desfilou lá, 4 dias de carnaval, acabou. Agora, todos os eventos serem realizados ali, aí é para instalar palco, infraestrutura, tendas, né? E o que acontece? Aí fecha uma semana antes
a pista Uhum. e uma semana depois. Aí tem outro evento na sequência. Não tem É jeito. complexo. Aí de manhã montava o palco, que tem aquela que o Célio montava na Praça Coronel, nas costas ali ao lado da Policlínica, Sim, do lado de sim. cá. Não atrapalhava o trânsito. É Só redobrar a atenção ali. É verdade. Eu acho que existem mecanismos, explorar também o local da exposição, fazer uma parceria com o sindicato. Eu, na pré-campanha, a gente conversou com o sindicato se dispõe a ser coproprietário junto com o município daquele espaço lá em cima. Poxa, vamos dotar aquilo lá de estruturas fixas, porque é um gasto estrondoso. Cada exposição você tem que praticamente reforçar toda a fiação que foi furtada. Vamos dotar aquilo lá de estruturas fixas, como foi o caso de Bicas, né? Estruturas mais bem arquitetonicamente projetadas para que parte dos eventos sejam feitos lá. Não sei se você lembra da nossa época, o Festinsan foi lá em cima. Ah, sim. Foi O Festinsan que veio a primeira vez aqui, o Capital Inicial? Não, acho que foi. Agora eu não lembro das eu acho atrações, que sim, não. O primeiro foi um sucesso, o segundo ficou um pouco vazio. Eu acho que é isso lá na década de 80, né? Eu acho que é o Capital Inicial que veio aqui pela primeira vez. Foi muito bacana. Eu lembro que movimentava a cidade. São João precisa de movimento. São João precisa de fluxo de gente, de pessoas, né? Mas isso tudo, assim, respeitando a comodidade das outras também, né? Porque o comércio precisa girar, a indústria precisa girar. E o influxo de pessoas em São João Nepomuceno é muito positivo para o comércio. Agora, respeitando, né? Não sempre travando uma das artérias principais, que é a Avenida. A Avenida Tancredo Neves. É verdade. A exposição, você citou aí a nossa famosa exposição, né? Pelo menos era famosa. Foi bastante famosa. Assim, há uma situação na exposição que não existe mais, né? Uma atração, que era exatamente aquela feira, A feira industrial que ficava no final. Um stand lá, stand, exatamente. Aquilo ali foi um pecado ter acabado com a... né, porque não tinha... tem muita gente que fala, poxa, mas o comércio, a indústria, ninguém queria mais expor, mas ali havia exposição de animais empalhados, né, outras coisas além de produtos e... O papel do poder público, Léo, ainda que eventualmente num dado momento algumas pessoas não estejam interessadas, é servir de indutor de comportamento, de fomento, fomentar a industrialização. Existem órgãos de classe aqui, associação comercial, a própria agência de desenvolvimento com o Geraldinho lá. Você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar e dar apoio a essa turma. Eu tive em todos esses órgãos durante a campanha, na pré-campanha, conversando com eles. Existem carências, eles não precisam de muita coisa, não. É só dar um pouquinho de apoio que eles voam sozinhos. O empresário de São João é um desbravador, é um lutador. Basta você dar um pouco de apoio que ele vem. Agora, sendo bem organizado, sendo bem estimulado, sendo bem conduzido, cada vez mais o empresário vem, acode e no final tem fila para... Agora, se você deixar, você coloca ele num cantinho, escondido, ele não tem como comercializar o produto dele ou fazer exposição da arte dele, realmente ele começa a ficar desanimado. Tem que tratar com decência quem traz público, né? Muito bem, a gente falou aí de exposição, de carnaval, de eventos, enfim, temos também o Nepopó Festival, que é um sucesso, né? E... O Canta São João. O Canta São João é um sucesso. Isso aí foi bacana, um acerto bacana lá em Itaru, né? Sim. Né? Os 4 eu dou por causa da questão cultural. Foi bem trabalhado em algumas coisas. O Canta São João é fantástico. Realmente é um evento fantástico, né? E tem que ser lá, né? Assim, se você trouxer para a cidade, perde o encanto. Eu acho que os distritos têm que ser contemplados, né? Itaru. Agora, uma coisa que eu observei, Itaru demanda muito por festas. O Canta São João é para nós. A população local nativo de Itaru, ele gostava mais da festa do taruense ausente. Popular. Que era mais popular. Eu gosto de todas. Tanto a taruense ausente quanto o Canta São João. Estive no Canta São João. No próximo que tiver, se tiver novamente, vou estar lá. Então caberia fazer dois eventos. Talvez assim, o Canta São João ele pode ser feito em Carlos Alves, ele pode ser feito em Roça Grande, ele pode ser feito em Araci, ele pode ser espalhado. Eu acho que tem que ter uma condição logística boa e um acesso bom para as pessoas chegarem, né?
Mas ele pode ser, porque canta São João, não é canta Taru, né? E talvez restabelecer a tradição daquela comunidade, que é a festa do taruense ausente. Eu veria dessa forma, sabe? Mas é um evento bacana, né? É um dos pontos, eu acho, que foram positivos. A organização também do carnaval foi boa, mas eu acho que falta. São João, a gente viveu São João, nós éramos no passado felizes e não sabíamos. Porque nós tínhamos aqui a melhor exposição da região e nós tínhamos o melhor carnaval da região. Hoje o melhor carnaval da nossa região, ele passou para Mar de Espanha, agora está em Rio Novo, né? A exposição melhor da região, nós perdemos para Bicas, que são as melhores atrações. Então, para a gente recuperar parte desse capital que nós perdemos, a gente precisa injetar adrenalina na veia para recuperar o paciente que está infartando. E sem falar da noite de São João, que era Praça do Coronel, sexta, sábado, domingo, você não conseguia andar, né? Acabou. Né? Acabou. Teve um dia que eu saí 10 horas da noite e não tinha nada em lugar nenhum. E hoje em dia, se você sair, você não vê muita... Onde que a gente imaginava, de onde saía tanta gente, né? O São Joanense, ele é festeiro, de natureza. Você vai lá no Santa Rita, você coloca uma caixinha de som lá, enche de gente, o pessoal toma uma cervejinha. Se você colocar aqui no centro também, enche de gente. Vai lá no Três Marias, a mesma coisa. O povo de São João, ele tem essa natureza. Eu acho que cabe aí não é uma questão de governo, sabe? É uma questão de organização empresarial também. Cabe talvez aos atores do comércio local tentar empreender para chamar atenção. Aquele tempo lá lá dos anos 80, 90, da Praça do Coronel, tínhamos lá a boate, que era o Caco, e o Oplas, lá no Trombeteiros. E as duas fervilhavam. Depois veio a Enterprise. Né? Muito boa. Cheguei. Eu vivenciei esses. Era muito essas bacana. Boates, essas casas. Era muito bacana, né? Ô Beto, a gente tem como patrocinador aqui, vou até repetir meus patrocinadores, nossos patrocinadores, é Lucasas Materiais de Construção. Lucas, grande abraço. O Mercado Pais e Filhos do Adeângelo, o Café Santa Cecília que a gente está tomando aqui na bancada, também do Churros Tia Nissin, é o melhor churros, né, do Brasil. E também do Hernani Mello, é de São Paulo. Ele é professor de viola, faz o maior sucesso. Bacana. Ele tem um curso online e ainda ministra cursos presenciais em Suzano. E do Carioca Lanches. Por que eu estou falando do Carioca Lanches? O Carioca, o proprietário do Carioca Lanches, ele faz um hambúrguer lá, artesanal de costela bovina. E ele falou assim comigo, poxa, o Roberto Tomás, manda um abraço para ele, diga a ele que é o futuro prefeito de São João Nepomuceno, e ele tem uma passagem interessante, hein? Durante a campanha, ele falou que não ia votar em você, não. Assim, ele não tinha decidido, né? E diz ele que você foi na Children. Visitar, foi. E ele estava trabalhando lá naquela ocasião, e com a sua fala, os seus argumentos ali, ele falou, poxa, é nele que eu vou votar. Que bacana. Olha que interessante, né? Às vezes você tá lá na campanha, você, não, vou ali, vou chover no molhado. Não. E você convenceu que, na opinião dele, que você é o melhor para São João, né? Sabe o que aconteceu lá? Foi uma coisa mágica, sabe, Léo? Foi muito bacana lá na Children. Eu tive a oportunidade, o que eu não tive, por exemplo, na Solt, que fechou as portas, deixou lá o atual prefeito com o ex-prefeito entrar e fechou as portas para os outros. Outros lugares também tiveram a mesma postura, sabe? Então, assim, os lugares que eu não fui, às vezes, assim, eu não fui porque eu não tive acesso. Mas lá na Children aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tive tempo, como de fato eu sempre separo, de mesa por mesa, mão por mão, pessoa por pessoa, olhando nos olhos. E eu sempre tomo muito cuidado, porque no período eleitoral, às vezes assim, você não tem raiva de ninguém, mas às vezes as paixões das pessoas, elas te enxergam como inimigo, quando às vezes você nem inimigo é do candidato dela, né? Então eu chegava com muito cuidado, posso me aproximar? E para minha surpresa, eu não tive nenhuma recusa. Pode sim. Oi, eu sou o Beto e tal. E eu tive a oportunidade de conhecer todas as pessoas lá. Foi muito bacana. Isso foi muito legal, sabe? E assim, o ativo que eu tinha para oferecer é a minha fala, é o meu conhecimento. E nos lugares onde eu pude me expressar, conversar. E às vezes, assim, as pessoas jogam para cima da gente predicados ou defeitos que a gente não tem. Eu sempre fui uma pessoa muito... Vamos dizer, a minha família tinha uma condição financeira boa, mas eu sempre fui uma pessoa simples, de hábitos simples, né?
Adoro frequentar o Bar Central. Eu já argumentei com diversas pessoas. Poxa, quem não conhece o Beto Marreco? Não, tem muita gente que não conhece. Dos patinhos, né? Que a gente já falou isso aqui no início do nosso bate-papo. Não é uma família tradicional. E você era uma pessoa muito envolvida na cidade, né? Você, né? Barril. Na sua infância, Barril. Rainha do Barril. Né? Eu gosto do trato com as pessoas. Isso aí ninguém pode me tirar. Só que por compromissos profissionais, às vezes eu não estou aqui. E às vezes, Léo, também tem uma coisa. Às vezes uma pessoa muito humilde, eu comumente ando às vezes de terno. E o terno, ele cria uma distância entre as pessoas. Aí as pessoas chegam, nossa, esquisito, cara, muito sério, sisudo. Aí quando me conhece, fala assim, poxa, eu achava que você é uma pessoa muito séria. Eu falo assim, a gente pode ser correto e não precisa ser sisudo e afastar as pessoas. Eu gosto da interação com as pessoas simples. Só que às vezes assim, às vezes com blazer, com terno, isso afasta algumas pessoas. Distanciando um pouquinho. Sei lá, né? Não vou chegar perto, não. E não é nada disso. Não é nada disso. Aliás, quando a gente estava conversando aqui antes do bate-papo, né? Antes de começar a gravação, e o Roberto falou comigo, Léo, pergunte o que você quiser. Me agrade ou não. Isso é verdade, tá? Pergunte o que você... De forma alguma ele falou, não vamos tocar... Não, ele falou... Pergunte o que você quiser. Eu gosto. Quer dizer, isso é transparência, né? E isso é importante, né? Roberto, eu queria te fazer essa pergunta lá no começo. Vamos lá. Eu, como profissional de marketing também, depois a gente vai voltar a falar dos problemas de São João Nepomuceno. Vamos lá. Durante a sua campanha, ali, né, aquelas peças que você criou, as estratégias, o que você acha que você repetiria, o que deu certo? Você acha que o podcast, você fez um podcast, gravava, né? Você acha que isso acrescentou muito? A sua música Chiclete, né? O que você acha que... Eu repetiria tudo. Tudo, né? Tudo da forma como foi feito, que foi feito espontaneamente com o coração, sabe? A gente tinha uma certa meditação, eu, Renata, o grupo, às vezes, o que vocês acham da gente seguir por aqui e tal? Mas, assim, tudo foi feito de uma forma muito fluida. O João Vitor e o Thiago, que nos deram suporte também, nos ajudaram muito, né? As gravações, a expertise deles lá. Mas, assim, a gente tinha muita liberdade. E muitas das pessoas que votaram na gente falavam assim, parecia que vocês estavam se divertindo. E a gente estava. A gente gostava de gravar, né? Teve vídeos nossos que teve visualização de 30 mil pessoas. É mais do que a população de São João. Foi fora daqui, né? Que a gente abordava a questão da Copasa, do aumento de IPTU, da água suja da Copasa, etc e tal. Então foi muito reproduzido. E a gente gostava, né? Ali no podcast, inclusive, nós lançamos algumas coisas que fogem muito do tradicional da política. Nós abrimos o nosso canal, inclusive, para os nossos adversários que, se quisessem ir ao nosso canal, poderiam. Ninguém foi. Se alguém tivesse feito a mesma coisa, eu iria. E eu assumi um compromisso público no seguinte, eu acho que como anfitrião, eu não posso desconcertar o meu concorrente. Eu não faria nenhum... Ele teria o canal, assim, o microfone aberto, talvez para perguntar para a gente alguma coisa, e se ele quisesse se expressar e falar alguma coisa, ele teria a liberdade também, ainda que fizesse propaganda no nosso canal. Então, assim, a gente inovou para muita coisa, fora do tradicionalismo. Isso sensibilizou muita gente. E as suas estratégias acabaram atingindo todos os públicos, né? Todas as classes, né? Sim. O podcast, que não é pessoal que vai mais para o digital, né? Eu acho que você acabou atingindo um público interessante. Aí você, com aquela música Chiclete... Aquilo ali foi um presente do Eduardinho Salô. Falecido e saudoso Eduardinho Salô. E foi engraçado, Léo, porque quando ele me mandou a gravação, eu compartilhei num grupo nosso. E eu fiquei encantado com aquela música. Eu falei assim, gente, isso aqui é ouro. Ninguém deu pelota. Isso foi assim... Então é uma composição dele? Dele, autoral. Ele que criou. Como quando chegou a campanha, infelizmente ele não estava mais conosco, nós tivemos que fazer uma gravação digital. Que aí veio aquela da forma... Porque ela era uma toada caipira. E ficou muito legal. Eu falei assim, e no dia que ele me deu esse presente, eu falei, Edu,
tá um dia tão pesado hoje que você salvou meu dia, que foi muito agradável. Isso foi um presente, isso aqui é ouro que você tá me trazendo. E a prova disso que foi a criançada até hoje, eu me sinto meio popstar aqui em São João. Eu tô passando, tem um grupinho de crianças pré-adolescentes, aí elas ficam olhando ali e falam assim, aquele lá que é o marreco. É o marreco. Aí eu brinco assim, quen, o marreco vem aí. Foi muito bacana, hoje, sabe? A autoria do Eduardinho Salô. Eduardinho Salô. Saudoso. Aliás, grande companheiro. Ele e Sarimar também, que nós perdemos durante a caminhada, né? Sarimar Detone. A Sarimar, né? Perdemos dois grandes companheiros. O Eduardinho, ele chegou ainda a pegar, né, a pré-campanha, eu me lembro dele já. Nós fomos em alguns eventos políticos, um pouco da pré-campanha, né? Mas infelizmente, eu acho que coisas da perdemos vida, ele precocemente, lamentável. Tanto ele quanto a Sarimar, né? Foram grandes perdas, né? Ô Beto, então você repetiria a sua campanha se candidato for daqui a 4 anos? Sabe faria alguns acertos, mas a base você acha que... Enfim, você ficou satisfeito com a sua campanha? Eu fiquei, e ficarei se um dia me enveredar de novo para uma campanha, porque eu gosto de passar aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Não teve montagem, né? É o que eu falei, assim, às vezes a gente conversa com as pessoas, principalmente o pessoal do marketing, da publicidade, eu falo assim, eu não estou aqui para vocês enaltecerem os meus defeitos, porque o processo político é um processo de sedução. Né? Você está querendo conquistar a simpatia e o voto da pessoa. Mas eu não quero também me pintar diferente do que eu sou. Então, assim, essa espontaneidade, essa forma de conversar, ela não me violentou. Por quê? Porque eu fiz tudo com o coração. Você não fez nada forçado? Nada. Aqui, eu estou lá no bairro X, na avenida, enfim, no São José. Então fui lá, brinquei com a criança... Abracei, sentei no meio-fio. Nada. Aí foi para casa, poxa, né? Você fez com tudo com coração, né? É minha forma, eu não mudo. E eu acho bacana que teve até uma pessoa muito simples que lida comigo, que durante a campanha você está mais presente na vida das pessoas e mais presente na vida da cidade. Isso é natural, né? Até pela dinâmica do processo eleitoral. Uma pessoa chegou e falou assim, nunca me cumprimentou e está cumprimentando, sendo simpático. Eu falei assim, porque você não conhece ele. Porque ele é exatamente isso daí. A pessoa me conhece talvez há 40 anos. Ele sempre foi assim, lida com as pessoas. Todo mundo que chega perto de mim, não me hostilizando. E um detalhe que eu acho interessante, várias vezes eu falei assim, gente, eu não estou fazendo campanha para santo, não. Eu tenho meus defeitos e às vezes teve um caso que foi... Agora não pode colocar em você os defeitos que você não tem, né? Sim. Teve um caso muito interessante, eu acho que vale a pena falar para o público que isso... Tem uma senhora, ela me mandou é impressionante como os problemas financeiros da população, parte da população tenta transferir para o candidato. É gente pedindo empréstimo, dinheiro, isso, aquilo, outro. Eu não posso fazer, não, mas você não é meu amigo. Eu falei assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma senhora chegou me pedindo dinheiro, que ela precisava, se eu não me engano, para fazer um óculos, alguma coisa desse sentido. Aí eu cheguei e falei assim, olha, dinheiro não tem não, eu posso arrumar de forma lícita um lugar para a senhora me ajudar na campanha, como bandeira, participando das atividades partidárias, inclusive eu vou pegar o CPF, fazer um PIX declarado à Justiça Eleitoral. Ela ficou possessa achando que eu não sei como ela criou essas coisas. Você está achando que eu não tenho emprego, não? Que eu sou mulher da vida, que eu tô à toa? Não, a senhora me entendeu errado, a senhora está me pedindo dinheiro, eu estou dando uma oportunidade. Porque se eu der o dinheiro para a senhora comprar o óculos, pode ser mal interpretado, eu posso ser impugnado por compra indevida de voto. Passou aquilo, ela me bloqueou no celular, me xingou de tudo quanto é nome. Eu estou sentado lá no Bar Central, é uma senhora magrelinha, no balcão. Tá me conhecendo, não? Eu falei, não conheço a senhora não, desculpa. Nós fomos apresentados quando? O senhor chegou, não vai me dar meu óculos, não? Eu falei assim, óculos? Eu nunca prometi óculos. E nisso a gente tendo uma linha de coerência, eu não prometi óculos para ninguém. Na realidade, eu não prometi nada para ninguém. Né? Você não vai me dar meu óculos, não? Eu falei assim, eu tô conhecendo a senhora. A senhora é aquela senhora mal educada que me mandou para tudo quanto é lugar, falou que minha mãe era uma santa, etc e tal. Ela falou assim, que absurdo. Você está achando que eu sou mulher da vida? Não estou achando nada, não. Estou achando que a senhora é muito mal educada. A senhora é muito mal educada, a senhora não sabe se comportar. Isso não é forma de tratar ninguém, não.
Eu tentei dar uma oportunidade para a senhora veio, subverteu tudo, inverteu a situação. Eu vim aqui que eu quero ver se você fala na minha cara. Eu falei assim, olha, se a senhora está vindo aqui para me constranger, a senhora fica longe de mim, porque eu não te dou liberdade, não. A senhora acha que eu estou em processo eleitoral, eu vou deixar de ser eu mesmo? A senhora some daqui que eu vou chamar a polícia para a senhora. Ela olhou assim, você não vai ser eleito? Eu falei assim, pois não, e não estou pedindo voto da senhora, não. Se a senhora puder guardar distância de mim, eu te agradeço. Que pessoa mal educada como a senhora, eu não quero perder. Com respeito, né, senhora, sempre tratando ela de senhora, mas assim, foi das situações mais assim constrangedoras que eu passei no processo eleitoral, foi a situação dessa senhora. Depois descobri quem era, tal. No dia a dia, né, cotidiano da campanha, do processo eleitoral, essas visitas nos bairros, aquelas caminhadas, que todos aqui em São João de Praxe, todos os candidatos fazem isso, né? Você conseguia quebrar alguma rejeição, alguma até em relação a que você não é daqui, que você é uma pessoa distante? Então, Léo, se dependesse de mim, eu não, assim, por exemplo, situação das bandeiras, né? Colocar as bandeiras, isso para mim é muito conflituoso, né? Colocá-las no sol balançando bandeira, mas elas pedem isso, né? E é uma fonte de recursos para elas, de rendas para elas. Mas isso me incomoda de colocá-las, às vezes, balançando bandeira. Eu não gosto. O que eu gostaria de fazer mesmo é de ir casa em casa conversando com as pessoas se tivesse tempo. Isso para mim que eu acho que funciona. Você me recebe? Ah, vou no vizinho. Só que às vezes nem todo mundo está em casa, nem todo mundo tem disponibilidade e tem gente que também não quer te receber. Porque é aquela coisa, se eu gosto do A, o B, o C e o D são meus inimigos. Eu não deixo entrar na minha casa. Fazer o quê? Por isso que eu sou a favor do contato pessoal, dentro das casas. Essa questão de levar música, fanfarra no bairro, os bairros se sentem, vamos supor, valorizados com a nossa presença. Mas eu acho que isso é mais carnaval. Eu como político, eu gostaria que as pessoas me conhecessem mais. Eu costumo dizer que, na verdade, o candidato, até em relação às caminhadas, essa festa e tal, e que para o candidato acho que não traz muito benefício, não. Muito resultado, não. Eu acredito que, eu penso que você tem que tocar o coração das pessoas. Né? Exatamente isso que você falou. O mano a mano ali, né? Se você não vai, o bairro se sente desprestigiado. Né? No nosso caso, a gente tinha um chiclete, que era a musiquinha do Marreco. A criançada vinha e pulava e brincava. E a Ana Paula, filha do Antônio Jacques, ela pediu o Júnior, um amigo nosso, para vestir de marrequinho. E ele levava uma balinha para destruir as crianças. Que o promotor eleitoral não me escute, porque parecia que tá comprando voto em troca de bala, né? Mas às vezes... E eu falava assim, Júnior, pergunta o pai. Tem pai que não gosta que dá bala, né? Mas vinha aquela criançada, era muito bacana isso, sabe? Por causa dessa música dos chicletes. Mas assim... às vezes pode acontecer que o candidato... Não é que... desculpe te interromper, mas não é que o candidato não obtenha um resultado, algum tipo de resultado ali. Tem sim. Mas assim, não é o ideal. No ideal, não né? É o ideal. Eu acho que o ideal, em condições republicanas, vamos dizer assim, o ideal seria que a população comparecesse a um debate público, a população fizesse o modelo de sabatina. Coloca o candidato lá e põe a comunidade inteira para sabatinar ele, para fazer as perguntas mais complexas possíveis para saber se ele tem condição de ser gestor do município. Por pior que seja, eu acho que é o que eu te falei aqui agora. Léo, pergunta o que você quiser. Né? E assim, muita gente confunde ensino regular com sabedoria. Eu conheço muita gente sábia que não tem, talvez, o primeiro grau. E conheço gente que tem já pós-doutorado que eu não enxergo sabedoria nessas pessoas. Então, eu acho que assim, é para a pessoa mostrar para as pessoas, para os seus eleitores, para o cidadão de São João, o que ela vai fazer. Eu posso falar para a comunidade inteira, sem nenhum tipo de dado técnico, se eu for eleito, eu vou melhorar a alimentação das nossas crianças nas nossas escolas, vou falar tudo errado, alimentação das nossas crianças nas nossas escolas, vou valorizar os professores, que eles são muito importantes, e ninguém vai passar dificuldade na saúde. Você deu o seu recado. Deu o recado. Deu o seu recado. Eu, se eleito for, trarei
a rigidez para a relação institucional entre criança e aluno. Cara, você não está falando nada. Né? Então, assim... Tá chovendo no molhado. Não, você não está falando nada. Né? Vamos trazer... Eu acho que esse seria o melhor canal. Né? Tem uma outra... um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui. O Írio Henriques, eu bati um papo com ele aqui recentemente. Eu assisti. Tá. E ele falou comigo, falou aqui, tá gravado inclusive. Poxa, eu queria ser o candidato do grupo. Situação. Ele falou que colocou da situação e tal. E ele ficou muito chateado, mas respeitou a decisão do grupo. Da maioria. Da maioria e tal. Ele achava que ele, né... eu perguntei a ele, você se vê com condições de ser um prefeito? Ele falou, sim, né, 4 mandatos, agora mais um, 5º mandato. Como né, vereador. Como vereador e tal. E ele falou que... Ele falou 2 situações. Uma, ele falou muito bem de você. E falou o seguinte, não, nós chegamos, o Roberto Omar, nós conversamos durante a pré-campanha, a gente chegou a ter uma conversa e tal. E ele falou aqui, ô Léo, vou te falar em primeira mão. Vou te falar em primeira mão. Eu sou candidato a prefeito, o meu grupo, queira ou não, daqui a 4 anos. Mas eu posso ser vice também. Bacana. O que você vê na... Olha, o Írio é uma pessoa bacana, como outras pessoas que estão no grupo dele também. Isso é prelúdio, talvez, de um racha interno no grupo. Que apesar da gente ter... Eu costumo não fazer inimigos. Eu tenho adversários. Se quiser ter uma relação urbana, ainda que nós tenhamos posições políticas diferentes, eu não viro as costas para o Hernandes, para o Isaías, para o próprio Tony Calegari, para o Ricardo. Agora, não me peça para ser cordeiro e concordar com aquilo que eu não concorde, porque eu me expresso da forma como eu acho que tem que me expressar e ponho crítica onde eu tenho que colocar. E, da mesma forma, eu trato todas as pessoas do grupo dele, como tratei da Paula, como tratei do Francisco, né? Eu não trato eles como meus inimigos. O diálogo sempre foi aberto. Né? Se desse diálogo vai haver união, são outros 500. Né? Eu vi essa posição do Írio aqui no teu programa, achei ousada, né? Porque ele já se lança como pré-candidato a prefeito ou vice-prefeito no futuro, estando dentro de um grupo. Ele inclusive trabalha na rádio do grande mentor do grupo, que é o Isaías, né? Então, assim, foi um passo muito ousado e já sinaliza, talvez... racha. Não sei se racha, mas uma questão que precisa ser trabalhada para o atual prefeito se ele quiser ter pretensão de disputar uma nova eleição e do próprio grupo. Por quê? A estratégia que eu coloco na conta do grupo deles, dividir para dominar, pode ser utilizada se o grupo começar a se dispersar. E na próxima eleição... vai ser um grupo cansado, de 12 anos no poder, né? Acho que assim, a população deve, a não ser que se faça, e a gente, é bom deixar isso claro, o fato de discordar e não ter muita expectativa no atual prefeito, não me tira o sonho e o desejo que ele faça a melhor administração possível. Porque eu torço para ele. Não é mistério para ninguém, eu nunca votei no PT. Mas quando via o Lula, voltou agora, e a Dilma Rousseff, sempre torci para que eles fizessem a melhor administração possível. Porque é tolice você desejar mal para o gestor do seu município, do seu estado, do seu país, porque é como se você cuspisse para cima. Vai voltar na sua cara. Então eu desejo que ele faça a melhor gestão possível. Agora, sobre o aspecto político, essa arrancada já inicial do Írio, ela mostra um racha interno. Será que isso vai ser contornado? O grupo vai ter sabedoria para conter ou o grupo vai fazer, e no caso do Írio, eu acho que assim, ele está no grupo há muito mais tempo do que o Tony, que foi eleito agora. Né? Ele deixou transparecer que ele foi leal com o grupo, né, nas últimas eleições, mas também tinha expectativa. Né? Tinha uma expectativa e deixou claro a sua insatisfação, né? Né? O Írio é um fenômeno, cara. Porque quanto tempo que ele está sendo? 5 anos. E as votações dele são expressivas. E eu fiz uma outra pergunta para ele aqui. E ele falou, poxa, se eu pudesse te pedir para você fazer uma pergunta, eu ia te pedir exatamente essa. Você foi eleito 5 vezes por causa do rádio? A ele, não. Por causa do meu trabalho.
Ele acha que as pessoas confundem. Uhum. Ele foi enfático aqui também. Falou, não é por causa do rádio. Assim, Talvez lá no início... Tirar o rádio dessa cadeia, quem não é visto não é lembrado. É. E o Írio, ele tem um jeito muito doce. Ele tem uma cadernetinha lá, que ele chega, ele lembra a data de aniversário de todo mundo. Aí tá lá a dona Maria Luísa, lá nos Caramones, lá na Braúna. Ô, dona Maria Luísa, eu tô aqui lembrando da senhora, hoje é o seu dia especial. A pessoa sente como se ele estivesse dentro da casa dela. Massageada. Massageada. Então, assim, é um instrumento muito importante para projeção que ele tem. Agora, isso sem demagogia nenhuma. A rádio lançou outro locutor como candidato que não teve a mesma projeção. Ele fez essa foi o Florestal. Né? É. Então, assim, há um gradiente na postura do Írio como político que projeta ele e dá a ele uma aceitação maior do que o outro locutor tão popular quanto o Florestal. Muito bacana o programa dele, etc e tal, mas não teve a aceitação que o Írio teve. Então, de fato, não é só a rádio, né? Mas também a rádio, né? Colabora, né? Colabora muito. Nossa Senhora, é muito. Muito bem. Roberto, voltando aos problemas de São João, você acredita que algumas de suas propostas, né? Quais foram as suas principais propostas para administrar São João? Então, assim, resumindo, era muita coisa. A gente ia fazer um troço aqui em São João fora do comum. Tá, mas você acredita que o atual prefeito, Tony, possa resolver algum desses problemas que vocês visualizaram lá atrás, ou não? Eu acho que não, pela qualidade de quem está no entorno e pelas qualidades pessoais dele. Eu acho que falta discernimento, falta talvez sabedoria, e não é sabedoria técnica, é discernimento para enfrentar essas coisas. Por exemplo, uma coisa que existiu na administração passada. Essa administração foi uma das administrações que mais perseguiram opositores que eu conheço. Tinha lá o Elimar, o Marcelo da Silva, no projeto lá do Três Marias. Sim. Eles desenvolviam um projeto bacana, o Elimar saiu candidato a vereador do lado da Paula. Teve uma votação muito expressiva, quase 400 votos. Muito bem votado, né? Quer dizer, foi o projeto que eles fizeram que deu essa projeção. Além do Elimar ser uma pessoa muito doce, ele, o Marcelo, eles fazem um trabalho fantástico. Tentaram aproveitar a estrutura que eles fazem na quadra. Tentaram aproveitar as piscinas para desenvolver também natação para a juventude do bairro Três Marias, que deu uma votação muito expressiva ao atual prefeito. A gente não pode tirar isso de cenário. Qual foi a resposta da administração? Não, nós vamos fazer projetos no futuro. Eles estão propondo um projeto agora, imediatamente. O projeto dele, cara, se eu tenho opositores que fazem o que eles fizeram, ainda que eles não queiram votar em mim, vamos fomentar, vamos ajudar. A função do poder público é essa. E eles pediram, inclusive formalmente, por ofício, o Marcelo que me contou, e foi negado. Negado o direito de usar uma piscina que fica fechada, sem um professor de educação física para dar aula de natação, sem um professor... Quer dizer, a estrutura está pronta, está lá, eles estão querendo usar a estrutura pública e estão sendo negados. Então, quer dizer... Aquilo é do povo, né? Aquilo é do povo. É lógico que tem que ter organização, mas o continuismo, a perseguição dos adversários... a falta de sensibilidade para diferenciar o período eleitoral das reais necessidades da população continuam com o atual prefeito. Percebe? Então, assim, o que você vai esperar de um governo desse? Né? Tá muito cedo, começando agora, nós estamos em janeiro ainda, mas já se mostram as garras, por quê? O projeto lá do Elimar e do Marcelo foi ceifado, eles queriam dar aula de natação para as crianças, foram impedidos sem a justificativa. Mas se vai fazer no futuro, por que não deixa agora? Se por acaso atrapalhar o fluxo, olha, nós vamos dar agora 2, 3 professores, se vocês quiserem fazer em outras ou em outros horários, tudo bem, a preferência é da prefeitura. Mas por que não deixar os meninos desenvolverem essas atividades lá? Muito triste isso. Eu acho que, assim, é uma posição minha, pessoal. Eu acho que São João, o centro de São João, precisa de uma reurbanização. Ali, por exemplo, ali aquele passeio do calçadão até na Duque de Caxias ali, sábado de manhã, São João tem um fluxo grande de pessoas transitando ali, então ali precisa ser repensado. Você concorda? Concordo. O nosso plano de governo contemplava isso. Olha que bacana. Ali, eu acho, a Praça Carlos Alves, eu sou contra a destruição, né? Eu acho que aquela Praça Carlos Alves, da forma como ela está, ela tem que ser transportada para outro lugar. Ali você precisa de um obelisco.
para você liberar 3 pistas para fazer a rotação e desafogar aquele trânsito. Que ali trava tudo 5 horas da tarde. Trava tudo. E outra, as carretas elas são obrigadas a entrar na contramão. O Calil é danado, né? O Calil não gostava do governo anterior e ele filma direto carreta atravancando o trânsito, parada, porque não conseguiu fazer a volta. Então você põe um obelisco, diminui o tamanho da praça, põe um obelisco simples ali, levanta e deixa 3 pistas de rotação. E aquele passeio pode ser estendido, né? Aquele pé da padaria do Fernandinho ali e tal. Pode, tem várias soluções. Né? Assim, tem que colocar isso na mão de um urbanista, de alguém que conheça tráfego, né? Mas assim, é altamente factível e mais lógico do que você criar aquela estrutura. Lembrando que colocaram na campanha retrasada, os sinais na véspera da campanha. Os sinais não foram utilizados, né? Quer dizer... Aliás, ficou parado aquilo lá durante muito tempo. Por isso que eu falo, esse grupo é ruim para a cidade. É uma tentativa, erro e acerto, medidas muito desajustadas, sem um liame técnico lógico. Aliás... pegando o gancho aí de trânsito, de sinais, trânsito, eu bati um papo recentemente também com o Parreiras. E eu questionei ele algumas situações e tal, e ele não continuou no grupo, não foi aproveitado agora na gestão do Tony. E ele disse que muitas coisas caíam na conta dele, mas que, na verdade, ele não podia fazer. Entendi. Entendeu? Muitas coisas ele queria fazer, mas não podia. Porque o prefeito não permitia, ou que... enfim, essas questões políticas, né? Às vezes numa rua que tinha que colocar um estacionamento, mas é casa do fulano de tal, essas coisas. E ele falou que não tinha autonomia. Essa tá gravado, né? Quem discordar pode deixar o comentário aí, enfim. É uma pena, sabe, Léo? Eu acho o seguinte, administrar e ser amado, às vezes, são coisas que não andam juntas. Se você se dispõe a ser prefeito, fatalmente você vai colher alguns inimigos, porque você vai tomar alguma medida que vai, em maior ou menor grau, desagradar um ou outro, ou uma grande maioria. Eu sempre citava o seguinte exemplo. Eu fiquei com muita raiva do meu pai, do Sobatuta, quando eles me deram uma Bezetacil, me prenderam lá dentro do Sobatuta e me deram uma Bezetacil à força, porque eu corri de injeção. Fiquei com raiva disso, fiquei quase 4 meses sem conversar com o Sobatuta e meu pai. Mas aquilo foi pro meu bem. Embora no primeiro momento eu não tenha aceitado aquilo, assimilado aquilo ali, mas aquilo pro meu bem. Então, se você tem firmeza e segurança naquilo que você está fazendo, bate no peito e segue e fala, vai ser feito assim, sim. É lógico que você não pode ser ditador, você tem que ouvir a comunidade. Mas num determinado momento você tem que bater a mão na mesa, olha, vai ser nesse caminho, desse lado que vai ter. Em relação a maior ou menor autonomia que o secretário ou o diretor das estruturas tiveram, aí é uma questão de opção pessoal. Se eu me sinto desprestigiado tecnicamente, eu não dou suporte a um governo com o qual eu não concordo. Né? Porque é conveniente eu ficar num lugar sem ter autonomia. E, de certa forma, o Parreira deu sustentação ao governo, que ele poderia ter, no primeiro momento que ele se vê desprestigiado e quando ele não pudesse mais fazer aquilo que ele achava tecnicamente apropriado, ele tinha a opção de dissenso, de sair e falar, olha, se eu não sirvo para passar a minha expertise, e ele tem muito conhecimento nessa área, até por ter sido da Polícia Militar, que tinha competência de trânsito, né? Ele poderia ter se afastado e não desempenhado, porque eu não concordo. E aí, enfim, dar as explicações, eu não concordo, ter dissenso público, inclusive, né? Eu acho que isso faz parte da democracia. Muito bem. Ô Beto, a gente está chegando quase ao finalzinho do nosso... Passa rápido, né? Passa rápido. Eu quero te fazer uma pergunta, abordar um tema aqui que é super atual, que aconteceu ontem, né? Hoje. O Pix? Do Pix. Não, do Pix não. Eu quero te perguntar do Pix rapidamente e também uma outra que Vamos do... Eu vou perguntar primeiro, depois eu vou deixar a do Pix para depois. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, negou, né, devolver provisoriamente o passaporte do Bolsonaro para ir na posse do Trump, que acontece no próximo dia 20. O que você acha dessa decisão? Olha, eu não acho só do Alexandre, não. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele está fugindo ao seu papel institucional. O Alexandre, sem comentários. Eu estudei pelo livro do Alexandre de Moraes, que eu joguei fora, de raiva.
Porque para gente que estuda direito, ele está rasgando os postulados mais elementares. Não é porque é Bolsonaro, não. Porque o mal que esse senhor está fazendo para a democracia, hoje é o Bolsonaro que talvez está na mira dele. Amanhã pode ser o Lula. Amanhã pode ser o sucessor do Lula, o Haddad, pode ser o outro. A parte da sociedade está calando diante das arbitrariedades que estão sendo cometidas na mais alta corte do país. E um dos precursores, além do Gilmar Mendes, e que está tendo muita visibilidade, é o Alexandre de Moraes. Né? Ele virou o Maduro do Brasil. Tudo passa por ele. Ele é vítima, ele é acusador e ele é julgador. Isso é um erro grosseiro dentro da justiça. Por que a gente tem um promotor de justiça? Porque o Estado que acusa não pode ser o Estado que julga. Se você está acusando, você tem passionalidade na sua tese. Então você não é a pessoa mais indicada para julgar aquele que você está acusando de alguma coisa. Então o Alexandre ele subverte isso. Deixar o Bolsonaro preso. Bolsonaro, assim, eu tenho muita reserva em relação a ele. Vejo algumas virtudes, mas muita reserva, porque o Bolsonaro é muito estúpido, né? Na forma de se articular, de falar. Fala demais, né? Mas, assim, impedir... Eu gostaria de colocar o seguinte, inverte. Imagina se o Lula quisesse sair do país para acompanhar a posse como foi o caso lá do Maduro, ou de outro, o Macron, que tem uma linha mais centro-esquerda, mais afinada com o que defende o grupo do PT, e fosse impedido. A mídia estava caindo de pau, juiz autoritário, arbitrário. Quando se invertem os papéis, não acontece a mesma coisa. Né? Então, assim, eu vejo com muita reserva isso, medidas desnecessárias, medidas arbitrárias que ferem as mais elementares bases da teoria do direito. Não é no direito brasileiro, não, do direito mundial. É uma pessoa assim, que a mesquinha diminui a grandeza do que foi o Supremo Tribunal Federal no passado. Entendeu? Agora, pode haver uma crise diplomática? Não creio. Não. As instituições brasileiras, ao contrário do que muita gente pensa, elas são firmes, né? Elas são muito firmes, estão sólidas. A democracia ela é sólida. Por mais que queiram negar, as instituições estão funcionando. Se elas funcionam adequadamente, é que vai a grande diferença. Eu acho que no Brasil, o que mata, que as instituições estão firmes e estão fortes, mas elas são mal geridas. Né? Quando você vê castas sendo protegidas pelo Estado, isso não de agora não, de muitos anos atrás, isso vem lá do governo Fernando Henrique, por exemplo, Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, existem muitas castas sendo protegidas, super salários, políticos privilegiados, altíssimos salários no judiciário, tem verbas que são nitidamente remuneratórias, que estão sendo colocadas como indenizatórias para sair do teto de gastos. Porque o teto de gastos no Brasil hoje, se eu não me engano, está em torno de 45 mil, que é o que ganha o ministro do Supremo. Ninguém pode ganhar mais. Vai olhar o contra-cheque dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É muito maior. Nossa Senhora. Uma outra coisa aí que eu discordo, né? Uhum. Eu acho que eu posso discordar como cidadão, né? Claro. O Alexandre de Moraes, ele é a favor da regular as redes sociais, a internet, coisa e tal. Você, como um advogado, né? E você pode falar com propriedade e dizer se eu estou certo ou errado. Para que regular as redes sociais? Para que haver uma regulamentação? Que já existem as leis que já estabelecem alguns parâmetros. Por exemplo, se eu xingar alguém nas redes sociais, eu já posso ser processado? Sim. Sabe o que acontece? O Brasil é feito de remendos, sabe, Léo? Porque é exatamente isso que a Constituição fala. Você é livre na manifestação do seu pensamento. Tem jeito de ser mais claro? Então você é livre para pensar o que você quiser. Você tem liberdade para pensar de uma maneira correta, como também ser um grande idiota nas redes sociais. E você pode ofender as pessoas? Pode. Só que você vai reparar, você vai responder criminal e civilmente por isso. Já há leis não, há muito. Né? O código, agora me fugiu, o código é de 1900 e lá vai coquinho. Então a gente não precisa criar mais Já mais existe leis, a legislação. Né? Só que o que acontece? O judiciário é inoperante. Você entra com um processo hoje, ele vai ser resolvido daqui a 10 anos. Onde já se viu? Uma justiça tardia é uma grande injustiça perpetuada e consentida pelo Estado. Se as instituições públicas funcionassem... Outro dia eu estava escutando uma entrevista numa rádio falando do INPI, Instituto Nacional de Marcas e Patentes.
é que um processo no INPI demora, e às vezes você não consegue registrar, porque quando vai ver, a marca já foi registrada em outro país, em outro lugar do... Quer dizer, se a estrutura tá morosa, vamos dotar de gente, né? O judiciário tá moroso, demora. Um processo, teoricamente, um processo de uma indenização de danos morais, ele não pode durar, em primeira instância, mais do que 1 ano. Às vezes ele dura 5, 6, 7 anos. É um absurdo. Eu tive um caso, só para complementar, Léo, meu pai, ele entrou na justiça pleiteando uma isenção tributária, 17 anos depois ela saiu, ele já tinha falecido. 17 anos. O que ele vai fazer com aquilo? Nada. Então, assim, é uma justiça lenta. Então, eu vejo, assim, essa tentativa de cercear liberdades na internet com muito cuidado. Se, eventualmente, você está usando esse canal para ofender as pessoas, você pode ser objeto de uma medida restritiva, chamada tutela inibitória, que se você voltar a falar, você vai pagar 100 mil reais para ofendido. Você fala se você quiser. E você vai responder também pela ofensa criminalmente, por calúnia, difamação, injúria. Então, quer dizer, os instrumentos estão aí. Já existe, né? Já existe, já está previsto. Só que o judiciário demora tanto que se vier uma sentença, uma decisão impedindo, ela vem tardiamente. Eu estou usando esse microfone para ofender as pessoas. O judiciário, quando foi provocado pela primeira vez, ele tem que olhar, analisar, ver, vou pegar as fitas do Léo lá, vou lá no YouTube, realmente o Roberto está ofendendo muitas pessoas. Se você voltar a falar isso, você vai pagar uma multa de 50 mil reais. Pronto. Acabou. Né? Muito bem. Agora, Roberto, para a gente terminar, essa instrução normativa aí, né, da Receita Federal, através do governo, foi uma bola fora do... Tanto é que ele que revogou hoje, né, voltou atrás, né? Sim, sim. O que você acha disso tudo? Então, eu não sei se você sabe, Léo, além de especialista em direito tributário, eu sou contabilista formado, né? Sim. E existem peças contábeis que medem, por exemplo, as movimentações diárias das empresas. A Receita Federal não está preocupada com isso. Só que o que está acontecendo no Brasil hoje? O déficit fiscal nosso está tão grande que você precisa arrecadar. Se você começa... O PIX é talvez o instrumento que mais transações correntes se executa no Brasil. É um sucesso. Ele circula mais pelo PIX do que no cartão de crédito, no cartão de débito. Cheque praticamente já não existe mais, né? DOC, TED, o Pix já anos-luz de distância. Então foi um sucesso o Pix. E se você começa a mapear as transações feitas por Pix, você começa a ver inconsistências. A legislação tributária nossa ela é muito incoerente. Quase tudo é proibido. Então é quase, assim, até para mim, que sou um estudioso da legislação tributária, eu não consigo andar rigorosamente em dia com base em todas as instruções, todas as determinações, decretos e leis tributárias do país. O que acontecia com isso, se você começar a mapear? Nós hoje no país somos 220 milhões, 220, caminhando para 230, isso, né, se eu não me engano, milhões de brasileiros. Nós temos de empregos formais, parece 45 milhões de empregos formais. A grande massa trabalhadora brasileira está no mercado informal. E o rastreamento do Pix, o que ele vai gerar? O rastreamento dessas transações correntes feitas pelo mercado informal. O que isso vai gerar? Informação para a Receita de que eu, que estou falando que estou desempregado, estou fazendo transações da ordem talvez de 4, 3 mil reais. É o caso da dona de casa que está fazendo faxina por 200 reais. Ela fez 5 faxinas essa semana, ela ganhou 1.000. Se ela fizer nas 4 semanas, 4,2 semanas, ela ganha 4 mil e pouquinho, 4.400 mais ou menos. Então, esse mapeamento ia pegar essa dona de casa que ia ser obrigada, por conta dessa movimentação... A pagar imposto de renda. Então, os 4.200 não dá, porque eu acho que o limite de isenção acho que está 5 mil. Né? Mas muita gente que está nessa situação, inclusive beneficiários de programas sociais, demonstrariam movimentações incompatíveis com os programas que eles recebem, porque é para mostrar circulação de riqueza. Então, por que o governo, eu acho que retrocedeu? Porque ele ia buscar a camada que ele sempre, a ideologia de quem está no poder sempre defendeu, que são as pessoas mais simples. Né? Porque quem está lá em cima, o grande empresário, o médio empresário, ele já declara. Não tem condição de você sonegar mais. Muito raramente você consegue sonegar. Agora, independente de posição política, de esquerda, direita, a economia vai mal no país, né? Eu enxergo caótica. O dólar está disparando. Né? Eu sou sempre otimista. Eu torço para que
recobre o discernimento, o governo vá crescer, fazer com que o país volte a crescer. Mas eu tenho estado pessimista. Por quê? O déficit fiscal gasta-se muito com despesa de custeio. O orçamento da União é coisa de trilhão. Acho que 3,5 trilhões de reais. Desses 3,5 trilhões de reais, 3 trilhões estão comprometidos com despesa de custeio. São despesas carimbadas para pagar funcionário, para pagar estrutura, para pagar serviço, para pagar aluguel, para pagar isso. Então, quer dizer, você sobra muito pouco para você investir. Então, diante desse cenário, se você não... Até na vida da gente, se você quer comprar um carro, se você quer comprar um computador e a coisa está curta, o que você faz? Você começa... Pode gastar. Ó, tenho um ajudante, tenho uma dona de casa que me ajuda. Olha, infelizmente, agora a minha renda não me permite. Eu tenho vontade de adquirir uma casa própria, etc. Eu vou apertar o cinto e eu mesmo vou lavar meu prato, minha louça, minha roupa e vou economizar. O governo federal é a mesma coisa. Ele não está fazendo dever de casa. O gasto está demais. O Congresso Nacional, horroroso. Né? O presidencialismo brasileiro está em xeque, porque o presidente não administra sem o Congresso, e o Congresso, naquela chantagem eterna do presidente, é um cancro para o Brasil, esse Congresso Nacional que a gente tem, na minha visão. Né? Então, qualquer presidente que esteja lá vai ter muita dificuldade na governabilidade, porque a gente tem um presidencialismo com cara de parlamentarismo, onde o Congresso Nacional tem muita ingerência no presidente. E se ele não soltar emendas, ele não consegue aprovação de medidas que são importantes para o país. Né? Muito bem. Roberto, agora acabou, né? Que pena, que pena. Que seja a primeira de muitas vezes. É um prazer, Léo. Você comparecer aqui. É um prazer. Eu costumo dizer que é a bancada mais democrática da região. E se você concordou ou discordou, deixa o comentário. Anota aí, com prazer. Pode deixar o comentário. E aqui é democracia, de fato. Isso. Agora, para encerrar de fato, vou te fazer uma pergunta aqui que todo São Joanense quer saber. Daqui a 4 anos, você vem candidato? Ô, Léo, eu não descarto não, sabe? Não, né? Porque eu fiquei muito envaidecido com esse apoio maciço que parte da população deu, sem me comprometer. Em que sentido? Penhorar minha alma ao diabo para me candidatar. Então, assim, eu fortaleci o meu nome, como o do meu grupo, como de uma oposição, vamos supor, responsável, né? Só que o que eu falei lá no Paulo Azevedo, às vezes os momentos da vida da gente passam, né? E eu tô com tanto projeto, e eu queria um dia vir aqui pra gente falar, tem um projeto aqui para São João, tem um projeto para outros lugares, muito tal. Bom. Eu quero gerar emprego aqui em São João, né? E às vezes assim a oportunidade passa. Eu vejo com muito bons olhos, até porque até hoje eu não saio da campanha. As pessoas me param na rua, às vezes vem uma senhorinha, poxa, torci tanto pro senhor, você vem da próxima vez. Isso é muito bacana, você receber esse feedback. Só que às vezes não vai ter ambiência política, etc e tal. E eu torço de coração que o atual prefeito Tony Calegari faça uma excelente administração para que ele não tenha concorrência. Porque se ele for um bom gestor e não tiver concorrência, é porque ele está fazendo uma excelente administração, não está faltando saúde, não está faltando educação, não está faltando oportunidade para o meu conterrâneo. É isso que todo mundo quer, pelo menos eu quero, quando me disponho a entrar na política. Que as carências do nosso povo tão sofrido sejam supridas por uma ação assertiva, embora eu não acredite nesse governo que está aí. Mas eu torço para que isso aconteça. E se isso acontecer, ótimo, a população vai estar feliz. E esse é meu objetivo para entrar na política, dar mais conforto para os meus conterrâneos que não têm oportunidade, talvez as oportunidades que eu tive aqui na cidade, entendeu? Muito bem, Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse bate-papo aqui super bacana que obrigado. Né, nós tivemos aqui. E pode deixar agendada aqui uma outra data aí pra gente falar dos seus projetos pessoais. Você me chamando, você manda. Eu venho com o maior prazer. Tem muitos projetos bacanas, inclusive alguns vocacionados na área ambiental. Numa próxima oportunidade eu vou trazer com mais detalhes. É um projeto inovador no estado de Minas Gerais, uma abrangência bacana, energia limpa, é muito legal. Mas a gente conversa numa próxima oportunidade. Estamos à disposição. E você não sumiu não, você continua frequentando São João, né? Eu só paro de frequentar São João através de uma bala, porque e não é baluquinha não. Às vezes você precisa se ausentar, mas por questões de trabalho, né? Aqui é minha raiz, é aqui que eu me energizo. A minha esposa fala assim, impressionante, como é que seu humor muda quando você está em São João. Roberto, um abraço.
Léo, obrigado pela oportunidade. Eu tá que de te agradeço. parabéns aqui, tá muito bonito, Obrigado. muito bacana. Eu sou um gentleman, né? Você facilita muito a vida da gente. Opa, brigadão. Tá bom? Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.